Pessoal, antes de começar a nossa aula, né, fazer as explanações do material que eu tenho que passar hoje para vocês, né, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre terraplenagem, tipos de solo, né, mas eu vou passar isso de forma bem superficial. Eu vou mandar para vocês também, eu vou colocar lá no portal, né, lá no AVA. Aí eu vou estar colocando na unidade 3, seção 3. É como se fosse, essa seria a nossa nona aula, né? Porque nós tivemos a semana de prova e nós tivemos também a semana acadêmica, né? Então eu vou estar colocando ela na sessão, na unidade 3, seção 3. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, pessoal. Vocês já fizeram o avaliar? Já preencheram Eu ele? já. Já, Andressa? Quem Eu também. mais? Brenda. Eu vou pedir para vocês que quem não preencheu, faça isso por gentileza, tá? Porque nosso curso tem meta, né, de preenchimento disso e sempre fica, sempre nas situações passadas a gente fica meio que devendo o preenchimento disso. Então, vou pedir para vocês que façam isso por nós, por gentileza. Em relação às notas, alguém tem alguma dúvida, algum probleminha, alguma coisa? Se tiver, a gente conversa no final da aula sobre alguns pontos, tá bom? Né? Porque eu fiz a separação de nota de duas formas, né? A avaliação que estava no portal, mais a maquete, né? Então, às vezes, poderia aparecer uma nota lá no portal e ela não seria justamente aquela nota, né? Porque ela teria um peso. Aí eu colocaria a nota da maquete, né? Por sinal, teve trabalhos muito bons, né? Fiquei bem satisfeito. Nas próximas aulas, o que nós iremos trabalhar? Né? Como na aula de hoje a gente vai trabalhar a parte de solo, né? Para a gente entender como que funciona esse tipo de análise, né? E quais são essas problemáticas que a gente tem. Na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco mais de cálculo, né, fazendo cálculo de aterro, né, quanto que você tira de uma área, né, qual que é o volume dessa terra, né, quando você vai aterrar uma área para fazer a construção de uma edificação, né, o quanto que você vai precisar de aterro, quantos caminhões, né, são cálculos bem simplistas, né, mas que isso faz muita diferença quando a gente está construindo, né? Porque dependendo do volume de aterro, né, que você vai colocar dentro de um terreno, isso gera um custo bem elevado, né, na edificação. Então, às vezes, no custo final da edificação, né? Então, às vezes, trabalhar com terrenos, às vezes, mais planos, você acaba não tendo tanto esse custo, né, de aterro, né? Mas, às vezes, quando a gente pega um terreno mais íngreme, às vezes a gente pode utilizar dessa declividade, né, dentro do nosso partido arquitetônico também, dentro da nossa confecção, né, do nosso projeto. Outra coisa que eu vou estar trabalhando com vocês também, depois, vai ser cálculo de rampa e cálculo de escadas, né? Vocês já fizeram parte de cálculo de escada em alguma disciplina ou não? Não, prof. Não fizeram? Então a gente vai fazer também cálculo de escada, né? Porque quando a gente está trabalhando numa edificação que ela possui terrenos, né, que possui declividades, eu preciso, né, de escadas para ligar
um nível a outro, né? E como a gente trabalha sempre com acessibilidade, é de suma importância, né, para que quem tem a mobilidade reduzida, né, um cadeirante, às vezes uma pessoa idosa, ou alguém, ou às vezes até mesmo, né, nós mesmos, né, que às vezes pode ter acontecido um acidente, alguma coisa, e a gente está nessa situação, às vezes de forma até temporária, né, e a gente tem que fazer os cálculos das rampas, né, e tem regras para cálculo de rampa, né, porque tem uma declividade máxima a ser utilizada. Vocês sabem qual que é a declividade máxima de uma rampa para portador de necessidades especiais com PCD? Ó, eu vou chutar, mas 45 graus ou 30 ou 45? Olha só. Se for 45, eu vou até desenhar aqui no AutoCAD, só para você ter uma ideia da declividade. Porque 45 graus, sabe quantos por cento é? É 100%. Não é 45, não. Acho que é uns 30. Também não. É bem menor. Quando a gente trabalha com veículo, por exemplo, carro, a declividade máxima para veículo é 20%. Então, quando vocês estiverem trabalhando garagem, a parte subterrânea, né, subsolo, a inclinação de veículo é 20%. Né, vou até mostrar aqui para você. Porque quando a gente trabalha esse negócio de porcentagem, né, é igual a inclinação de telhado, né? A gente fala em porcentagem, mas ele não é o porcento, né? Deixa eu abrir aqui. Tá aparecendo a tela do CAD para vocês? Tá. Tá sim, professor. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou colocar aqui 1 metro. Se eu colocar 1 metro para cima, eu consigo um ângulo de 45 graus, ó. Deixa eu só colocar uma cota. É quase uma escalada, né? Essa 45 Não, graus. não tem como, né? Se a pé já deve ser difícil, imagina de cadeira de rodas, né? Impossível. Aqui o ângulo, ó. 45 graus. Então isso, nenhum veículo ele sobe a isso, né? Para uma rampa de veículo ia acontecer isso aqui, ó. Opa, perdão. Essa é a inclinação máxima para veículo. Professora, eu não sei se o senhor conhece ali, ou se já foi ali na Estúdio Z ali da Fernando Correia, no estacionamento. Uhum. Aquela inclinação ali daquele estacionamento tá parecendo quase 45 graus ali. Olha, eu nunca fui lá. Eu sempre passo na frente que meus pais moram ali no Boa Esperança. Mas eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma verificada lá. Mas olha só, por exemplo, você vê que o ângulo é diferente da porcentagem, né? Então aqui, ó, na rampa de veículo, a cada 1 metro ele pode subir 20 centímetros. O ângulo que ele utiliza é 11%, é 11 graus, que é a inclinação. Né? Então, a cada 1 metro, ó, cada 1 metro, ele sobe 20 centímetros. A rampa para PCD, a cada 1 metro, a pior possibilidade que você pode utilizar em uma rampa é 8,0833%. É isso aqui, ó.
8 centímetros, essa é uma dízima, né? 8,3333. Aí, se a gente fosse falar em ângulo, né? Ele teria um ângulo aqui de 5 graus, né? Então, olha só a diferença, né? 45, isso aqui é 11, isso é 5. Isso aqui para veículo, isso para cadeirante. Mas aí eu tenho uma regrinha, quando a gente trabalha com rampas também, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui. É NBR 9050, né? NBR. Ela até passou por algumas alterações há um tempo atrás. Aí eu vou mostrar um quadrozinho para vocês aqui, só para título de curiosidade. Deixa eu compartilhar, vou compartilhar novamente. Professor, desculpa interromper. Depois que você terminar, tem como você adicionar uma aluna que não está conseguindo entrar? Ou mandar o link? Olha, o link é o mesmo que a gente tem utilizado em todas as aulas. Deixa eu entrar aqui no WhatsApp. Deixa eu abrir o WhatsApp aqui. Ela tá com um probleminha para entrar. Ela falou que tá com probleminha para entrar. Ela mandou lá no grupo de vocês? Mandou Tá. o e-mail dela. O e-mail dela. Já vou pegar aqui, então. Deixa eu tentar cadastrar já. Só abrindo. Ok, prof. Obrigada. Por nada, obrigado a você. Agora só a minha internet tem que ajudar. Eu mandei o link. Como que é o nome dela? A Eveline, professor. Ela mandou o e-mail dela, mas não tá aparecendo, eu acho, professor. É, não tá aparecendo. Vou tentar enviar aqui. Manda de novo para meu e-mail dela que eu já faço o cadastro. Aqui. Ela já está até cadastrada. Ela que deve estar tendo algum problema de acesso. Ah, então tá bom, prof. Tá bom? Tá. Mas está cadastrada certinho. Deixa eu voltar aqui. Então aqui, ó. Estão vendo esse quadro que está aparecendo? Sim. Esse quadro aí é uma das coisas que vocês mais vão utilizar quando estão trabalhando com inclinação de rampa para PCD, né? Então, assim, eu tenho 3 situações aqui. Aí ele fala 5%, de 5 a 6,25, de 6,25, quer que seja de 6,5 maior que 8,33. É menor que 8,33. O que isso quer dizer?
Quando eu trabalho, as inclinações máximas que eu posso trabalhar vai ser essa aqui, ó, 8,33. Aí, quando eu trabalho com uma inclinação que está entre 6,25 e 8,33, é aquele negócio. A cada 1 metro, ou ele sobe 6,25, 6,27 ou 8,33. Né? E você vai colocar qualquer valor que esteja entre esses dois. Né? Aí ele fala assim, desnível máximo de cada segmento de rampa. 0,80. Número máximo de segmentos de rampa. O que é isso aqui? Vocês já observaram que no meio de rampas, às vezes tem um negócio chamado patamar? Né? Se a gente for aqui no CAD, quer ver? Deixa eu voltar a fazer isso aqui. Deixa eu descompartilhar. Não, eu quero compartilhar a área de trabalho. Tá aparecendo agora o AutoCAD e a tabela? Para vocês? Sim, prof. Ah, né? Então, o que acontece aqui, ó? Quando a gente tem uma rampa, vamos falar, vou até pegar essa inclinação de 8,33 aqui. O patamar, vou colocar aqui ponto 20, só para... É essa estrutura aqui, ó. O patamar. Sabe para que serve o patamar? Numa rampa ou numa escada? Prof, eu não tenho certeza, mas é Para descanso. Para descanso. Exatamente. Isso mesmo. É para descanso. Então, imagina só. A pessoa tem que subir um vão de 3 metros numa inclinação de 8,33 e não tem nenhum patamar de descanso. Né? Então, assim, aí ele cansa, aí ele desce, aí ele volta, né? Se ele não travar a cadeira de rodas, ele volta. Então, assim, quando você trabalha com esse tipo de inclinação aqui, você pode ter no máximo 15 segmentos de rampa, né? Então, você tem uma limitação de patamares. Então, a cada 80 centímetros, você tem que ter um patamar. Aí, de 5 a 6,25, 1 metro. Se você usar a inclinação de 5%, a cada 1,5 metro você precisa de um patamar. Então, mas só que a escada ela vai ficar bem, a rampa vai ficar bem mais longa. Mas a gente vai fazer isso com calma também, explicando certinho, né, como que funciona. Mas só que isso é de extrema necessidade, principalmente quando nós temos trabalhos, né, que temos os terrenos, né, com uma declividade um pouco alta. Né? Vocês estão fazendo algum ateliê de projeto? Não, prof, só semestre que vem. Só semestre que vem, né? Então, assim, bem provável que nos ateliês a gente acabe utilizando isso aí. Isso aí são usar até para o resto da faculdade. E depois tem uma outra coisa que é até interessante vocês pesquisarem. Vocês já ouviram falar sobre desenho universal? Já sim, Já, professor. professor. Eu até leio um desse. O que ele fala sobre desenho universal? Ele trata uma forma de que todos possam usar, por exemplo, no caso das rampas, ele engloba tudo, deficientes, cadeirantes, tudo mais, para ser um padrão. Ele assim, é que são pequenas soluções que a gente acaba tendo em projetos que a gente leva em consideração qualquer pessoa a fazer o uso dele. Né? Então, por exemplo, se eu coloco na porta de um shopping, né, uma porta automática, né, você dá acessibilidade a qualquer tipo de pessoa, se é um idoso, se é um cadeirante, se é uma mãe com uma criança de colo, ou um pai com uma criança de colo,
né? Então, assim, que você tem que colocar a mão na maçaneta. É até uma questão até de saúde também, né? Porque hoje em dia, maçaneta, né? Todo mundo coloca a mão, aí você fazer higienização. Então, assim, uma porta automática, ela seria um exemplo, né, de desenho universal. Então, quando vocês pensarem nos projetos de vocês, pense nesse desenho universal. Porque o que muitas vezes acontece? Você pensa todo um projeto e depois fala assim, olha, mas como que o seu PCD vai ter acessibilidade? Aí você fala assim, ai, cara, tem o PCD, e agora? Ah, vou ter que colocar uma rampa, vai estragar todo o meu projeto. Não, você tem que começar a pensar isso sempre antes. A partir do momento que você pensa nisso antes, isso acaba facilitando muito para vocês, né? Mas vamos lá, vamos para a nossa aula, senão a gente não sai. Professor, Não sai hoje daqui, pode falar. perdão, era só para, como o senhor falou, é como o exemplo das portas, né? Que lá tem um tamanho que é de 80 centímetros, que é o mínimo para uma cadeira de rodas passar, né? Isso, É importante colocar exatamente. isso também nas casas. Então, por exemplo, antigamente, hoje se tem uma regra que você tem, portas de banheiro tem que ser com 80 centímetros. Antigamente a gente trabalhava com portas de 50, 60 centímetros, e essas portas elas elas não contemplam, né, a entrada às vezes de um cadeirante. E quando eu tenho uma casa, eu vou pensar numa casa que seja mais adaptada possível. Eu posso pensar que nessa casa eu não posso ter desnível, né? Porque se é uma pessoa idosa, né, esse desnível pode ocasionar um tropeção, uma queda. Aí se é um banheiro, eu tenho que pensar no giro que a cadeira vai fazer lá dentro. Então, geralmente não. Quando a gente trabalha com banheiros para PCD, a porta ela nem abre para dentro do ambiente, ela abre para fora do ambiente. Vocês já observaram isso? Por que ela abre para fora? Justamente para não tomar um espaço, né, dentro do ambiente. Então, porta de PCD, ela sempre vai de banheiros para PCD, ela abre para fora. Então, estou fazendo um apartamento, né, e eu quero que ele seja acessível, né? Só de você colocar, às vezes, todas as portas de 80, você já está trabalhando isso também. Então, são N situações que a gente sempre vai ter que estar analisando, né, na confecção de um projeto. Deixa eu sair aqui da tela. Aí vamos na nossa aula de hoje, né, que nós vamos estar falando um pouquinho sobre solo. Eu vou deixar a câmera desligada. Tá aparecendo para vocês? Sim, pronto. Sim, É? professor. Então, hoje, o que nós vamos falar, né? Bom, eu falei assim, de forma até um pouquinho superficial, essa aula é bem curtinha, né? Mas é apenas uma questão de introdução sobre esse assunto, né? Que a gente vai estar falando sobre terraplenagem e propriedade física do solo, né? E tem os tipos de solo, né? Como que faz a compactação, e o termo é terraplenagem mesmo, tá? Às vezes eu acho que você já deve ter escutado o termo chamado terraplanagem, né? Já escutaram esse Sim. termo? Né? Então, mas Já. terraplenagem, né? É a atitude, né, de você nivelar o solo, compactar, né, justamente para a gente fazer ou construções ou estradas. Isso é muito comum no uso, muito mais comum, né, no uso de estrada, na confecção de estradas, né, porque essa compactação, né, com uma frequência muito maior, com uma precisão muito maior, mas isso a gente utiliza também, né, às vezes com máquinas menores, né, na confecção de edificações, né. Então, assim, o que nós vamos trabalhar, né? Então, assim, ao analisarmos a topografia de áreas de risco e de catástrofes ambientais, né? Isso é muito comum às vezes em áreas litorâneas, Rio de Janeiro, naquelas baixadas nós temos grandes situações, né, de deslizamento de terra, né? Conforme a unidade anteriormente estudada, podemos verificar a importância da terraplenagem
e a compreensão das propriedades do solo, pois a estabilização destas áreas está diretamente ligada ao tipo de solo e à forma como ele foi manejado. Então, o que acontece geralmente quando eu tenho um deslizamento, né? Isso muitas vezes acontece porque eu tenho uma camada rochosa, às vezes um pouco superficial, e eu tenho uma camada de terra na parte superior. Geralmente nessas áreas se retirou as árvores, né? As árvores, as raízes acabam dando uma sustentabilidade do solo, ou essa compactação, né, do solo não foi feita de forma correta, né? Então, quando esse solo ele se encharca, né, com a chuva, ele pode escorregar, vulgarmente dizendo, né, desse leito rochoso, e aí é a hora que acontece esses subterramentos, né? Então, aqui, ó, para entender a propriedade física do solo, é necessário compreender como ele reagira durante uma movimentação de terra para aplanamento de um terreno onde será instalada a obra. De um grande shopping, né, um exemplo, né, ou um grande condomínio. Então, se vocês tiverem curiosidade, né, quando vocês forem ver um loteamento, vocês conseguem notar que essa movimentação é muito bem feita, principalmente na parte das ruas, né, porque elas têm um nivelamento melhor, né? Você não pode ter uma declividade muito grande, né? Também é fundamental saber como o solo reagirá à presença das águas das chuvas, ou seja, se existe a chance do solo sob pressão se romper, causando de grandes deslizamentos. Tem uma imagem aqui. E aí, será que essa casa cai ou ela não cai? Né? Então, muitas vezes essas edificações, às vezes, são construídas ou em áreas de risco ou em áreas de APP. Vocês sabem qual é o termo? Que termo é esse, APP? A área de preservação permanente, professor? A área de preservação permanente. Então, essas áreas de preservação permanente, elas estão do lado de rios, córregos, né? E nós temos uma regra, né? Ó, se o córrego ele tem 3 metros, eu tenho tanto X metros de um lado do leito, X metros do lado do outro lado. Se é uma nascente, a partir do raio da nascente, 50 metros. Então, qual que é o objetivo disso? É você manter uma mata ciliar, né, para proteger a nascente e proteger o leito do rio. Porque se você retira essa vegetação, a tendência, né, do próprio rio ir alargando, né, justamente que ele vai ter desmoronamento nos barrancos, vamos dizer assim. Isso pode acontecer, às vezes, próximo a edificações que estão sendo construídas em áreas de risco, né? Então, o que aconteceu aqui? Né? Às vezes, esse terreno que está aqui em cima, vamos supor, ele está nesse mesmo nível aqui, porém, por não ter uma compactação de forma correta esse solo, né? Com o acúmulo de água, né? Esse solo ele se rompeu e às vezes se tivesse uma água aqui passando, né? Ele foi levado. Então observe que essa edificação ela foi construída de acordo com a declividade do terreno. Então você vê assim que ela tem um módulo aqui, ó. Olha a fundação onde que ela está. E ela tem outra aqui que ela estava dentro do solo e tem uma outra aqui. Né? Então, assim, foi utilizado a própria declividade do terreno para fazer a instalação da edificação. Tem situações que, às vezes, a pessoa, não, quero aterrar todo o terreno. Já pensou se ele fosse ter que aterrar todo o terreno nessa altura aqui, ó, para construir a casa? Então, ele utilizou a declividade do terreno, né, para a confecção da edificação. Qual foi a problemática aqui no caso? É que não foi feita uma compactação de forma correta nesses platores e, com o acúmulo de água, houve um deslizamento. Então, é muito importante, quando a gente vai fazer a concepção do projeto de uma edificação,
que a gente saiba também qual é o tipo de solo. Ah, Rodrigo, mas eu como arquiteto, eu tenho que fazer o teste do solo? Não. Quem vai fazer isso vai ser um engenheiro. Então, mas o seu cliente, ele tem que ter noção disso, né, que vai ter esse custo, porque acha que às vezes o custo ele vai ser apenas o custo do projeto. Não, eu tenho um custo do engenheiro civil que vai fazer o cálculo estrutural e esse cálculo e essa estrutura, né, ou a fundação, né, que vai ser utilizada o que vai determinar ela também vai ser o tipo de solo, né? Então, se eu tenho um solo, às vezes, mais rochoso, eu posso usar um tipo de fundação diferente de outros, podendo ser ou mais caro ou até mesmo mais barato. Né? Então, quem vai determinar isso vai ser o engenheiro. Né? Porque eu tenho tipos de... por exemplo, casas populares, né? Geralmente se utiliza fundação tipo radier. Vocês já ouviram falar disso? Como que funciona? Né? Ela, na verdade, é como se fosse uma Eu laje. não, prof. É como se fosse uma laje na parte de baixo e toda edificação é instalada em cima, né? Então, se tiver movimentação de terra, ele vai estar fixado em cima daquilo ali. Vocês vão ter uma disciplina chamada resistência dos materiais e vai ter outras disciplinas na parte de cálculo de estruturas, né? Porque é uma coisa que a gente sempre conversa. Ah, arquiteto, ele pode fazer cálculo estrutural? Pode ou não pode? Vocês sabem disso? Eu acho que é aquilo que o senhor falou, poder a gente pode, mas não Poder tem pode. aquela Aí tem aquele negócio da certeza, sei lá, atribuição. Né? E experiência. você pode até especializar nisso. Então, vocês vão ter essas aulas justamente para ter uma noção disso. Né? Então, se por uma questão de expertise, né? Tipo de solo, como que pode estar utilizando. Né? E são situações que a gente vai estar trabalhando. Então, nessa aula, a gente só vai entender um pouquinho mais dos tipos de solo e quais são as atividades que podem ser realizadas. E qual que é a problemática, né? Principalmente da má compactação. Né? Então, qual que é o objetivo dessa nossa aprendizagem de hoje? Então, nessa unidade, né, que eu estou trabalhando ainda a unidade 3, seriam as técnicas de análise de solo, bem como determinação de platôs, taludes, rampas e técnicas para a preparação do terreno para a execução de obras. Nessa sessão, especificamente, buscaremos a compreensão das propriedades físicas do solo e sua interferência nos processos de terraplenagem. Vocês sabem identificar o que é um platô? O que é um talude? O que é uma rampa? Vocês conseguem identificar esses 3 itens? Ou nunca vi nem falar. Rampa a gente falou, né? Eu não, prof. Então, platôs e talude. Platô sim, professor. Platô sim. Platô, sim. E talude? Talude não. Não. Talude não. Então vamos lá. Vamos fazer da forma mais fácil. Vamos nas imagens. Deixa eu descompartilhar. Quer ver? Vamos lá no Pai Google. Meu teclado, ele é em inglês. Acho assim. Ó. Isso é um exemplo de platôs. Ó. Né? São essas alturas diferentes que eu faço o recorte no meu terreno. Né? Então, às vezes, vamos supor, eu tenho
essa imagem aqui. Deixa eu verificar aqui. Eu tenho a declividade do meu terreno, né? Ele era todo inclinado, vamos dizer assim, mas só que eu quero determinar algumas áreas um pouco mais planas. Então eu vou trabalhando, recortando o meu terreno e deixando ele em alturas diferentes. Então, quando a gente vai trabalhar com terreno, eu vou ter, quando eu pego ele todo inclinado, eu vou ter áreas que eu vou ter que remover terra e vou ter áreas que eu vou ter que aterrar. Né? Então, os platores são isso aqui. Agora vamos ver taludes. Isso aqui são taludes. Olha só. Aí, ó, aqui tem um exemplozinho. Ó. Talude de corte, né? Talude de aterro. Vocês já passaram ali na frente do elevado despraiado? Você sabe onde que é o elevado despraiado? Perto do Parque Mãe Bonifácia? E no sentido rodoviária? Sim. Sim. Vocês já viram que tem uma... Passou o elevado, sentido rodoviária. Logo em seguida, do lado direito, tem uns taludes feito com umas contenções de pedra e tem 2 prédios ali em cima. Já viram isso? Sim. Então, por exemplo, aqui dali é um exemplo de talude. Qual foi o objetivo de ter construído esse talude? Antigamente, o que se tinha naquele local? Casas. E o risco de desabamento, depois que foi aberto a avenida, né, foi feita toda a obra, a movimentação, era muito grande. Então, o que aconteceu? Essas famílias foram retiradas do local e foi confeccionado esse talude justamente para conter a terra, né? Então, vamos dizer assim, imagina que isso aqui é o talude, esse que é o talude, e aí o prédio estava aqui. Então, se não fosse feito isso, ele poderia comprometer até mesmo a estrutura do edifício. Se houvesse uma movimentação de terra para baixo, o prédio poderia ruir também. Né? Então, isso aqui, o que ele faz? O que o talude faz? É justamente conter a terra. Ó, esse aqui é um exemplo que era para ter feito um talude. Não foi feito. Houve uma chuva, né? Um deslizamento de terra. Olha o que aconteceu com a rua. Com a estrada, né? Então, olha, ó, um outro exemplo. Né, que no caso, esse aqui ia ser um talude de corte, né? Que ele foi cortado e foi feito a via. Então, são técnicas ou são situações que vocês terão que utilizar nos projetos de vocês. Né? Aí, ó, esse aqui é um exemplo de talude também. Ó. Mas o que foi? Foi feita uma contenção, né? Então, ele que foi feito em concreto. E está vendo esses buraquinhos aqui, ó? Nessa imagem? Sabe para que servem esses buraquinhos? É para escoamento de água? Pra sair água. Exatamente, para sair água, né? Porque se você deixa ele totalmente tampado, né? Ele poderia saturar a água aqui, criar uma pressão maior e fazer um rompimento. Não, ele tem uma forma de escoar. Se vocês passarem embaixo dos viadutos aqui em Cuiabá, né? Até mesmo na perimetral ali mesmo, né? Você pode notar que todos eles têm uns furinhos, que é justamente para a água que é acumulada na parte superior da pista, né? Ela adentre o solo e ela possa sair por ali. Né? Então, são situações que vocês deverão estudar. Né? Olha, eu gostei desse site aqui. Ó. Deixa eu até pegar o... Tem umas imagens bem interessantes.
Eu vou até mandar esse link para vocês. Que isso aqui vai estar... A explicação disso aqui está até mais fácil do que o material que eu ia mandar. Deixa eu salvar, deixa eu pegar aqui e já mandar no chat de vocês. Vou dar uma olhada também. Então vamos retomar a nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui. Então são F5. Então são esses conceitos, né, que nós vamos estar trabalhando, né? Aí eu vou passar depois no terreno com bastante declividade, que a gente vai ter que criar essas situações. Criações de platôs, criações de taludes, né? As rampas de acesso para as edificações, e a gente tentar utilizar todas essas técnicas, né, dentro de um projeto só. Né? Então a terraplenagem é a propriedade física do solo, textura do solo ou composição granulométrica, né, que seriam os grãos, né? Plasticidade, retração, teor de umidade e grau de compactação. Então, quando a gente vai falar em terraplenagem, né, do solo, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Essa parte de retração, né, o quanto que ele se comprime, né, o quanto que ele se dilata, né? Assim, para cada tipo de solo, eu tenho uma umidade específica para fazer melhor essa compactação, né? Porque às vezes eu não consigo fazer uma compactação num terreno totalmente seco, mas se ele estiver saturado de água, eu também não vou conseguir fazer uma compactação de forma correta. Então vocês podem notar que quando está no tempo chuvoso, atividades de terraplenagem ela acaba não sendo feitas. Então você pode observar toda vez, tá chovendo muito, tem que arrumar a estrada. Não, eles não vão arrumar a estrada na chuva, né? Porque justamente ela não dá uma compactação. Então tem que esperar no período da seca, justamente para a gente conseguir fazer uma compactação de forma correta. Então, quando você está fazendo uma construção de uma casa, né, essa parte toda de nivelamento de solo, tudo isso aí geralmente é feito na seca, né? Justamente por uma questão de eficiência da construção, né? Então isso acaba sendo mais viável. Só um instantinho. A pessoa que não está conseguindo entrar na aula. O link de acesso. Deixa eu voltar. Perdão. Nossa, tem tanta página aberta que eu até me perco de vez em quando. Então, vamos lá. Aí que ele fala como se fosse uma situação, um problema, né? Que vocês foram contratados, né? Como arquiteto para a elaboração de um projeto de um grande shopping no interior de São Paulo e uma área topográfica irregular. Então, ela tem muita aclive, declive, né? E para verificar a melhor forma de implantar esta grande obra, explore. Então, o que a gente tem que saber, né? Ou quais são informações que a gente precisa ter em nossas mãos para que possamos fazer o projeto desse shopping, né? Então, assim, aí ele tem várias perguntinhas aqui. Primeira, quais procedimentos de análise são necessários durante esse processo prévio ao levantamento de campo?
Que tipo de procedimento? Análise de solo, tipos de solo, né? Tudo isso tem que ser analisado. Qual é a quantidade de solo que deve ser retirado ou depositado para aplanamento de determinada área? Então, se eu quero aplanar, às vezes eu vou ter que utilizar aterro justamente para colocar nessa minha área. Na próxima aula, nós iremos trabalhar bastante sobre isso, né? Principalmente essa questão do aterro, né? Porque, não sei se vocês já notaram, alguém já plantou uma árvore aí? Ou já cavou um buraco, por exemplo? Eu já. Né? Já sim. Vocês já notaram, Já. quando vocês tiram a terra do buraco, aí você coloca a muda e você vai tampar o buraco de volta, que a quantidade de terra parece que saiu do buraco e foi para fora, é um volume maior, parece que toda aquela terra a gente não consegue colocar no buraco de novo. Sim. Você sabe por que isso acontece? Por causa da compactação? Por causa da compactação. Exatamente, por causa da compactação. Então, assim, quando ele está ali no solo, ele está compactado, né? Aí é o seguinte, tem uns índices de cálculo, né, que a gente faz para cada tipo de solo. Então, por exemplo, se fosse fosse pedra, né? Eu quebrei as pedras e tirei do local. Então, vamos falar que eu tirei 1 metro cúbico de pedra. Cara, é pedra pra caramba, né? 1 metro cúbico. Vocês conseguem imaginar o que é 1 metro cúbico? Sim, é muita É coisa 1 metro por 1 metro por 1 metro. Né? Então, você é um quadradão. Se for de rocha, o volume retirado, eu levo em consideração que é 1,5. Olha só, eu tirei 1 metro cúbico. Se eu for transportar esse 1 metro cúbico de rocha, que eu tirei ele do buraco, né, fiz um buraco com 1 metro cúbico, para eu colocar no caminhão, eu tenho que levar em consideração que ele vai ter 1,5, 1,5 metros. Olha o quanto que se aumenta para o transporte. Não é muito? Isso no caso de rocha. Aí tem areia, às vezes é 1,12. Quando o solo é geloso, acho que é 1,25, 1,20. Então, quando a gente faz esse cálculo, né, do quanto que eu vou tirar e o quanto eu vou aterrar, ele faz essa diferença. Aí, quando a gente vai aterrar um local, aí eu uso um 0,9, né? Se era 1,50, por exemplo, eu vou levar 0,9 que ele vai aterrar depois de compactado. Né? Então, tem uns cálculozinhos que a gente vai fazer, porque você vai ter que... O quanto que eu vou tirar de solo, eu vou ter um volume, correto? Eu tirei esse volume e vou colocar esse volume dentro do caminhão. Esse volume vai aumentar. Então, se você calcular só o excedente desse volume, você vai ver que dá vários caminhões. Então, é algo que tem que ser levado em consideração, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com grandes obras. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar bastante com isso. Né? Então, será importante que vocês já tenham até uma calculadora em mãos. Né? Aí ele até fala assim, ó, quantos caminhões de terra devem ser movimentados? Né? O solo está saturado ou seco? Saturado se tem muita água, né? Ou ele está seco? É um solo plástico? Muito plástico? Ou ideal para a construção da obra? Não sei se vocês já viram, eu sigo no Instagram, eu sigo não sei se é página, grupo, pessoas, né? Me corrijam se eu estiver errado, de engenharia civil. Aí tem uns dias mostrou um vídeo, né? O cara ele pulando em cima de um terreno. E o terreno parecia uma gelatina, né? O que agora que o negócio? É que ele era muito plástico. Agora você imagina construir uma edificação naquilo ali sem fazer uma devida sondagem, né? Deixa eu até ver se eu acho um videozinho aqui. Deixa eu entrar no YouTube.
Calma aí. Eu não vou achar aqui agora. Mas eu vou procurar isso melhor, porque depois eu mando para vocês. Ok, não vou achar. Aí eu vou procurar e eu mando certinho. Opa, saiu da... E, por último, né, como verificar as propriedades do solo para saber qual a melhor forma e implantação dessa obra. Então, isso aqui são situações que a gente vai, antes de a gente começar o projeto, né, são situações que nós precisamos saber. São informações prévias, né? Então, isso aí vai auxiliar na confecção do projeto, vai auxiliar na confecção dos cálculos estruturais da edificação, né? E isso a gente começa a fazer análise, né, antes de começar até mesmo a execução do projeto. Então, conceitos fundamentais, né? Então, espero que você conclua que, ao se conhecer os aspectos teóricos das propriedades físicas do solo, é possível propor soluções para situações como essa ou apenas para compreender o processo. Visando o uso do solo na construção, as propriedades mais importantes a serem consideradas são textura do solo ou composição granulométrica, aí tem um material que eu vou mandar para vocês, plasticidade e retração, umidade e grau de compactação. Então, a textura do solo ou composição granulométrica. Então, conforme Ferreira Júnior, 2002, a textura do solo constitui uma das características físicas mais estáveis e representa a distribuição quantitativa das partículas do solo quanto ao tamanho, né? Então, elementos de grande importância na descrição, identificação e classificação do solo, né? Então, a gente pode notar que todo solo ele tem camadas, né? Principalmente a primeira camada, ela tem uma quantidade orgânica maior, né? Justamente por causa das plantas de vegetação, né? Então, a vegetação seca, aí ela vai fazendo essa mistura. Então, toda vez que a gente vai fazer uma movimentação de terra, essa primeira parte, praticamente ela é descartada, né? Para a execução da obra, porque ela não dá uma compactação boa, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos um exemplo aqui, né, em relação às camadas, né, do solo, né? Então, a textura do solo influencia diretamente na retenção ou disponibilidade de água e nutrientes. Então, se você tem uma camada rochosa mais superficial, ele acaba não retendo tanta água como reteria nessa situação. Infiltração de água e condutividade hidráulica, aeração ou agregação do solo, né, se ela consegue ter uma compactação, né, ou ele acaba se tornando um solo mais solto, né, ou, por exemplo, imagina você tentar compactar areia. Será que você consegue? Né, uma duna. Você não consegue, né? Porque ele não tem essa agregação. É diferente da argila, que ela agrega de forma melhor, né? Ela se junta de forma melhor. Então, às vezes, tem situações que acaba tendo que ter misturas de solo para que eu consiga fazer essa compactação. Temperatura do solo, suscetibilidade do solo à compactação e facilidade de mecanização, né? E erodibilidade, perda de material por erosão.
né? Então, isso, às vezes, a gente consegue notar bastante em fazendas, né, ou em plantações, que às vezes o solo foi retirado todas as vegetações, né, árvores e tal, e como são raízes muito superficiais, que são essas plantações, às vezes pode ter a possibilidade dessa erosão em algumas áreas, né? Aí o que é importante ser analisado, né? É justamente a granulometria, né? Os grãos dessa nossa terra, né? Então, a textura do solo ou composição granulométrica do solo é uma propriedade do solo que auxilia em sua classificação e também no conhecimento do seu comportamento em diferentes situações. Então, se eu fazer uma análise de uma duna, né, que é uma areia, ou fazer um solo mais argiloso, cada tipo de solo, de superfície, ele vai me dar um tipo de compactação ou um tipo de estrutura diferente, né? Então, isso tem que ser feito, esse análise, antes mesmo da confecção, né, do projeto, né? Então, por meio de análise granulométrica do solo, podemos constatar o tamanho das partículas em diferentes medidas. Essa análise apenas classifica a amostra textualmente, sendo necessário analisar a propriedade como teor de umidade, plasticidade, entre outros, para retratar o seu comportamento. Então, assim, se retira o solo e faz os testes em laboratório. Aí a gente consegue até saber, para fazer a compactação, qual o nível de água, qual a quantidade de água que eu tenho que ter, né, para que eu possa fazer essa compactação de forma correta. Como eu falei anteriormente, né, a gente não faz compactação de solo quando ele está saturado, quando tem muita água, né? Porque ele não vai dar uma compactação de forma correta. Então, de acordo com a norma da ABNT, NBR 7250 de 82, a plasticidade é a propriedade dos solos finos entre largos limites de umidade, de submeterem a grandes deformações permanentes em sofrer ruptura e fissuramento das variações de volumes acessível. Opa, perdão. Essa propriedade está presente nas partículas de argila, mesmo possuindo diâmetros menores que 0,002 milímetros. Então é quase que microscópico, né? O teor de umidade está diretamente ligado à resistência do solo e pode ser avaliado por meio de análise de suas estruturas. Quanto maior o teor de umidade, menor é a resistência desse solo. Então, quanto mais ele absorve água, né, menor será a resistência. Então, o cientista sueco A. Attenberg definiu que em 1911 alguns limites delimitavam os intervalos de consistência do solo, denominado limite de liquidez e limite de plasticidade. Vocês terão aulas, né, se Deus quiser, quando voltar, né, do modo presencial. Nós temos um laboratório de materiais e lá a gente tem esses exemplos, né, de solos, justamente para a gente mostrar como que é feito essas compactações, né, como que cada um satura, e isso é bem interessante, né, para a gente ver na prática, porque às vezes só na teoria, às vezes a gente não consegue imaginar isso. Né? Então aqui é um exemplo de retração, né, é quando o solo ele seca de uma forma e ele reduz, né, vamos supor, de tamanho, né? Então, isso no caso é uma argila. Então, a fração da argila presente no solo é responsável pelos movimentos de retração e expansão que ocorre quando a variação de umidade. Então, quando ele tem muita água, ele se expande. Quando ele seca, ele se retrai. Então, quando ocorrem esses movimentos de argila, aparecem fissuras, as quais podem gerar lesões internas e superficiais, permitindo a penetração da água e contribuindo para a redução ou perda de resistência do material na sua possível degradação. Imagina se eu tiver uma área, uma declividade, uma compactação que foi feita de forma correta, eu só juntei um aterro com argila. Então, quando estiver muito seco, ele vai abrir, ela vai retrair. Retraindo, ela pode abrir fissuras
até mais internas. Aí quando vem uma chuva muito forte, né, ela absorve muita água, dando a possibilidade desse escoamento até mais nas partes mais internas e tendo a possibilidade, às vezes, de um deslizamento. Então, são situações que nós temos que analisar. Aqui, umidade e compactação, né? Então, isso que são corpos de prova, né? Então, ele tem, são análises, são feitos, né? Justamente para saber se eu tenho que molhar mais ou menos na compactação do solo, né? Então, de acordo com Neves, 2009, quando o solo recebe determinado esforço, dependendo do teor de umidade, ele sofre menor ou maior compactação. Então, isso depende da quantidade de água, interferindo diretamente na resistência dele. A determinada umidade, denominada unidade ótima de compactação para cada tipo de solo e tipo de compactação. Então, é isso aí quem vai estar determinando o seu próprio engenheiro, né, na hora de fazer essa compactação no solo. Aí, pessoal, é o seguinte. Eu tenho um vídeo aqui, mas ele não vai aparecer o áudio para vocês. Opa. Ele não vai aparecer o áudio para vocês. Então, diante disso, eu vou mandar o link para vocês desse vídeo e eu quero que vocês assistam ele agora. E eu vou deixar ele rolando aqui, que ele vai aparecer só a imagem. Porque o áudio, ele não aparece, ele não consegue aparecer para vocês. Não sei o porquê. Deve ser um probleminha de peopleware, né? O carinha que fica atrás do computador. E ele vai explicar até um pouquinho sobre essa questão de deslizamento. Deixa eu abrir aqui. Chegou o link para vocês? Chegou. Sim. Chegou, né? Eu vou abrir aqui e vou deixar ele rolando, porque aí pelo menos eu tenho um tempo do vídeo, né? Deixa eu... Então, vou deixar meu áudio desligado, tá? Ele não vai aparecer o áudio para vocês, mas aí vocês assistem o vídeo aí no link que eu mandei.
Só um instantinho, pessoal. E aí? Assistiram o vídeo? Sim, prof. Sim. Tranquilo, né? Até fácil, até muito didático, né? Então, assim, até aquela área de teste lá é bem interessante justamente porque você consegue verificar como a compactação é importante. O que deveria ser legal é se eles pudessem ter feito também compactações diferentes para fazer o mesmo teste, né? Porque aí a gente ia verificar, né, o quanto de tempo essa terra ia saturar para que acontecesse esse deslizamento. Mas é muito interessante a gente saber em relação a como funciona esse fenômeno, né? Pessoal, a aula hoje seria isso, né? Na próxima aula eu vou estar complementando um pouco mais. Aí eu vou pedir para vocês que tragam calculadora, né, para a aula, isso vai facilitar, que a gente vai estar trabalhando com cálculo de aterro. Aí eu faço, na primeira parte, esse estudo, né, com vocês, a parte teórica, e eu vou fazendo os exercícios, vou passar alguns exercícios, né, eu vou dar alguns exemplos, e eu vou entregar alguns exercícios para vocês fazerem em sala de aula. Só reforçando, né, esse bimestre, desculpa, as nossas notas, ela aumenta, né, a parcial de 1.500, de 1.000 ele passa a ser 1.500, e a oficial 1, 2 passa de 1.000 para 4.000 pontos, né? Então a gente vai estar realizando atividades em sala de aula, né? E vai acontecendo essas pontuações. Então a partir da próxima aula a gente vai fazendo essas atividades, fez, entregou, eu já vou tentando fazer o lançamento de nota. Fabrício, pode falar. Professor, Oi. a média da sua matéria é 1.500 ou é 2.500 das oficiais? Se ela é uma peso 1 ou peso 2. Fabrício, eu vou só um instantinho, que eu vou olhar eu falei isso na primeira aula, mas eu já olho aqui para você rapidinho e já te dou essa resposta, tá? Só um instantinho. Eu acho que ela é nível 1, tá? Não é nível 2, não. É quase certeza, mas para não falar besteira, né? Deixa eu olhar aqui para você. Mas é bem provável que ela seja nível 1, não é nível 2, não. Só um instante. Tcharam. Só um instantinho que meu computador deu uma travada aqui. Deixa eu fechando alguns arquivos. Chegou na sexta-feira e não está afim de trabalhar. Só um instantinho. Fabrício, ela é nível 1, tá? Tá bom, prof, obrigado. Todo mundo sabe o que ele quis saber? Se ela é nível 1 ou 2, ou alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Ou assim, cara, o que o Fabrício perguntou? Não estou entendendo nada. É que é o seguinte,
diferença de nível 1 e nível 2. Nível 1, a somatória das oficiais, você tem que ter 1.500 pontos. As disciplinas de nível 2, você tem que ter a somatória nas oficiais, 2.500 pontos. Então, se ela é nível 1, oficial 1 vale 1.000, oficial 2 4.000, somatória 5.000 pontos, né? Se é nível 1, você tem que atingir desses 5.000, 1.500 pontos. Se ela é nível 2, você tem que atingir 2.500 pontos. Tá? Só para explanar para vocês. Ok, então, pessoal. Já mandei lá até um outro material para vocês sobre solos no WhatsApp e depois eu coloco essa nossa aula lá no portal. Marielle, pode falar. Prof, só mais uma perguntinha. Onde que tá, em qual seção tá esse slide? Porque eu vou dar uma revisada. Ah, em que seção que ela tá? Ela vai estar na... não coloquei ainda, vou colocar. Ele vai estar na unidade 3, seção 3. Tá, obrigada. Tá bom? Por nada. Ok, então, pessoal, bom final de semana para vocês. Tchau, prof. Obrigada, Bom Tchau, final de tchau. semana. Bom final de semana. Ok, prof, bom final de semana. Tchau, professor. Bom final de semana. Até semana que vem. Tchau.